Olá, seja bem-vindo ao Pra Você que está cansado. É uma honra ter você no meu vídeo longo. Espero que esse vídeo possa alcançar você justamente onde você precisa e que ele possa te trazer um sono tranquilo e calmo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o seu like, deixe um comentário e considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que o canal cresça e outras pessoas tenham a mesma mensagem que você está recebendo agora. Sabe? Tem um tipo de cansaço que sono nenhum resolve. Eu não sei se você já sentiu isso. Você dorme, mas você acorda cansado. Você tenta descansar, mas a mente continua pesada. E às vezes você nem consegue explicar o motivo. É como se a alma estivesse sobrecarregada. Talvez você já tenha passado por isso nos últimos dias tentando parecer forte. Eu tenho passado por isso durante longos 4 anos. Mas eu sigo tentando continuar, tentando não preocupar ninguém. E aposto que você também tenta fazer isso. Mas por dentro, você está cansado. Cansado emocionalmente, cansado mentalmente e cansado espiritualmente. E sabe o que é mais difícil? É que ninguém percebe. Existem dores que são silenciosas, batalhas que só acontecem dentro da gente. E muitas vezes a pessoa continua sorrindo, mas por dentro está desmoronando. Talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. E se for, essa mensagem é para você. Assim como ela me alcançou, espero que ela alcance seu coração. Porque a Bíblia mostra que até pessoas fortes também chegaram no limite. Até homens e mulheres de Deus se sentiram sem forças. E uma dessas pessoas foi Elias. Elias era um profeta forte. Ele era corajoso, usado por Deus. Mas um dia, simplesmente ele cansou. Eu sei que a um primeiro momento parece simples essa história. Mas vamos examiná-la de perto. Elias tinha acabado de viver um dos maiores milagres da Bíblia. Ele enfrentou os profetas de Baal. Sabe quantos eram ao todo? 400. E fora isso ainda tinha mais 450 que era sacerdote do poste ídolo. E ele orou diante de todo o povo. E fogo caiu do céu e consumiu a sua oferta, em detrimento da oferta que foi para os falsos deuses, que não aconteceu nada. Foi um momento muito poderoso. Parecia vitória, parecia força, parecia fé inabalável. Mas logo depois disso, Elias desabou emocionalmente. Quando ele recebeu ameaças, ele fugiu. Jezabel, ao ficar sabendo do acontecido, prometeu que os deuses podiam fazer com ela o que fosse, se ela não fizesse com Elias a mesma coisa que ele fez com os profetas. Elias fugiu. O homem que enfrentou multidões, agora ele estava sozinho, cansado, estressado. O homem que viu fogo cair do céu agora estava com medo. E em um determinado momento, Elias sentou debaixo de uma árvore e ele pediu para morrer. Olha como isso é profundo, porque às vezes a pessoa parece forte por fora, mas por dentro ela já está no limite faz tempo. E talvez ninguém tenha percebido que Elias não precisava apenas de coragem. Ele precisava descansar, ele precisava respirar, ele precisava ser cuidado. E sabe o que mais toca nessa história? Deus não chegou brigando com Elias. Deus não disse: "Ah, Elias, como que você pode estar assim depois de tantos milagres que você viu eu fazer?" Não, Deus não faz isso. Primeiro Deus cuidou dele. Deus deixou Elias descansar. Depois ele enviou alimento para ele. Depois ele deixou ele dormir novamente.
Isso é lindo, porque mostra que Deus entende o cansaço humano. Ele não está só preocupado com a nossa produtividade. Existem momentos em que a pessoa está tão sobrecarregada que antes de qualquer resposta, ela está precisando de descanso. É simples, não é? Apenas descansar. Mas tem gente que não tem feeling para perceber que você está precisando disso. Aliás, para ser bem sincera, às vezes nem a gente mesmo percebe que precisa descansar. Está gostando do barulhinho de chuva no final da nossa conversa? Espero que esteja te deixando mais calmo. Aqui em casa, o barulhinho de chuva nos deixa com sono e com frio, acredita? E você? Como você se sente quando escuta o som de chuva e está deitado na cama? Escreve aqui para mim nos comentários. Mas vamos continuar nossa reflexão. Sabe por que eu contei para você a história de Elias? Eu contei essa história para você porque talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja tentando continuar, mesmo sem forças. Talvez esteja cansado de lutar batalhas silenciosas, cansado de pensar demais, cansado de carregar preocupações, cansado de fingir que está tudo bem. Sabe aquele lance de estou performando que eu estou bem? Isso cansa, né? Parece que a gente está usando máscaras. E uma das piores partes do cansaço emocional é que ele vai roubando a nossa esperança devagar. A pessoa começa a acreditar que ela nunca vai melhorar, que nunca vai sair desta fase, que sempre vai se sentir assim. Mas sabe o que eu descobri nesses anos? Que isto não é verdade. Sentimentos são passageiros e sentimentos não têm a ver com a situação real que estamos vivendo. Momentos difíceis, eles passam, embora eles possam causar sentimentos ruins. E até quando você não consegue perceber, Deus continua trabalhando em silêncio. A semente, já reparou que ela cresce debaixo da terra sem fazer barulho nenhum? Talvez existam coisas acontecendo dentro de você neste momento. E eu não estou aqui para negar isso, porque eu já senti isso muito bem. Você ainda não consegue ver o que realmente está acontecendo. Você só sabe que está se sentindo cansado, exausto. Talvez Deus esteja fortalecendo áreas da sua vida hoje que parecem ser quebradas e que a olho nu a gente não consegue enxergar. Talvez você esteja mais perto de um recomeço do que você está imaginando. Porque o céu pode parecer silencioso, mas silêncio nunca significa abandono. Nunca. Talvez você esteja pensando agora: ela está dizendo isso, mas ela não sabe pelo que eu estou passando. Saiba que isso não é verdade. Antes desta palavra chegar a você, primeiro ela chega ao meu coração. Durante muito tempo, eu sofri com um cansaço extremo. Eu sou uma sobrevivente de síndrome de esgotamento profissional. Sabe o que é você se sentir cansado o dia todo? É mais ou menos assim que eu me sentia. Então eu sei o que é estar cansado. Primeiro essa palavra acalenta o meu coração e depois eu a divido com você. Mas vamos a mais exemplos. Eu gostaria de dizer para você uma outra história na Bíblia que também parece simples, mas que traz uma grande verdade espiritual. Uma das coisas mais difíceis da vida espiritual é quando Deus parece em silêncio. Você ora, você espera, você chora, mas não sei, parece que nada muda. E nesses momentos a mente começa a criar medo.
Será que Deus me esqueceu? Será que as minhas orações não estão chegando ao céu? Será que as minhas orações não estão passando nem do teto? Será que vou ficar assim para sempre? Nada muda, nada acontece. Mas a Bíblia mostra muitas pessoas que também viveram períodos de silêncio. Davi viveu um período de silêncio enorme. Sabia que Jó também viveu? Elias viveu, como a gente acabou de ver. Até Jesus, ele passou por momentos de profunda dor e profundo silêncio, ao ponto de acreditar que Deus o havia abandonado na cruz. Mas isso significa que o silêncio, ele faz parte da caminhada humana e não que o que a gente está pensando esteja acontecendo de verdade. Existe algo importante que precisamos lembrar nesses momentos. Deus, ele sempre continua presente, mesmo quando nós não estamos sentindo, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não estamos vendo. A nossa fé não pode depender apenas do sentimento do momento, porque os nossos sentimentos estão sujeitos às condições externas. Nós não temos como controlar isso. Às vezes, Deus trabalha no invisível e nós precisamos crer e ter paciência para esperar. Você orou e está esperando uma resposta e Deus ainda não te respondeu? Confie, Ele vai responder. No momento certo, na hora certa, Ele vai te responder. Às vezes, Ele está preparando algo que ainda a gente não consegue entender. E enquanto você escuta essa mensagem agora, talvez Deus esteja sustentando você de maneiras que você nem consegue perceber. Às vezes, esse próprio áudio pode ser uma resposta de Deus para você. O fato de você ainda estar aqui já é uma prova de que Deus cuida. Porque tem dias difíceis, eu não estou aqui negando. Você pode ter tido noites pesadas. Teve momentos em que você achou que não ia conseguir continuar. Mas veja, você continuou. Foi fácil? Não. Mas o que importa é que você continuou. E isso já é motivo para darmos graças a Deus. Eu espero que o meu vídeo tenha trazido paz para você neste momento e que você esteja se sentindo bem mais tranquila e mais calma ou calmo. Enquanto eu converso com você, a minha cachorrinha já dormiu aqui e meu esposo também. Eu espero que, assim como eles sentiram paz ao ouvir a minha meditação, que você possa estar sentindo isso nesse momento também. Agora, vamos a uma parte prática. Eu gostaria que você respirasse fundo nesse momento e não tentasse resolver a sua vida toda essa noite. Já percebeu que quando a gente dorme, a gente fica trazendo à mente todos os nossos problemas como se pudéssemos resolver enquanto dormimos? Isso não está nas nossas mãos. Você não precisa resolver toda a sua vida esta noite. Mas você pode sim entregar toda a sua vida a Deus e levar a Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você a cada passo da sua vida. Então não tente carregar tudo sozinho. Você não precisa ter todas as respostas agora. Talvez sua alma só precise descansar um pouco, dormir um pouco, para que o corpo se refaça e a mente descanse para um novo dia. Talvez você precise parar de se cobrar tanto. Não se cobre tanto. Pare de exigir força o tempo inteiro. Às vezes, não estamos tão fortes no momento, porque até as pessoas fortes cansam. E tá tudo bem. Tudo bem descansar, tudo bem tirar um tempo para você.
Tudo bem ter um tempo de oração e comunhão com Deus, porque é Ele que desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Você já percebeu que até as pessoas de fé também se sentem sobrecarregadas? E Deus sabe exatamente disso e exatamente em que ponto nos encontramos da história. Por isso, o conselho de Deus ainda é válido para nós. Entra no teu quarto, feche a porta, ore a Deus em secreto, que o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. Deus vê as lágrimas que ninguém está vendo. Ele conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Ele conhece seus sentimentos. O passado não tem mais como voltar atrás. A única coisa que podemos fazer é nos perdoar e tentarmos ser melhores do que fomos de agora em diante. Deus conhece tudo, conhece todas as coisas e mesmo assim Ele te escolheu. Ele sabe do peso que está dentro do seu coração. Ele sabe disso. E mesmo no silêncio, Ele escolheu continuar perto de você. Porque Ele não te escolhe pelas suas capacidades. Ele te escolhe porque Ele te ama. E Ele deu a vida por você. Talvez amanhã as coisas ainda não estejam totalmente resolvidas. Mas você não precisa enfrentar amanhã, hoje, agora, nesse momento. Vamos começar a resolver os problemas na medida em que eles vão aparecendo, porque isso fará muito bem para a nossa saúde emocional. Você só precisa descansar essa noite. Você só precisa respirar. Respire profundamente. Isso avisa o seu sistema nervoso que você está relaxando e que você pretende dormir. Você só precisa se lembrar que você não está abandonado. Você não está sozinho. Você tem um pai que te ama e que está cuidando de você. Mesmo que aos seus olhos pareça devagar, Deus trabalha no tempo certo, mesmo no silêncio, mesmo quando você não consegue perceber e muito menos entender. Confie nele. Muitas vezes na minha vida, quando entrei em desespero, orando a Deus e achando que Ele não estava fazendo nada, o tempo passou e eu sobrevivi. E depois, quando eu olhei para trás, eu percebi que na realidade foi um livramento, porque aquilo não era bom para mim como eu achei que fosse no momento. E Ele me livrou, mesmo eu não entendendo o que Ele queria para mim, sabe? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não poderia ter escolhido melhor. Por isso que a cada dia eu tento trocar os meus sonhos pelos sonhos de Deus, porque eu sei que eles são melhores para mim. A própria Bíblia nos diz que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós estamos desejando. Então confie, Deus sabe o que faz. Ele escuta conversas que você não está escutando. Ele vê coisas que você não está vendo no momento. E Ele sabe de contextos e mais do que isso, Ele sabe o caminho que você quer seguir e Ele sabe exatamente onde esse caminho vai terminar. Por isso que às vezes Ele nos pede para esperar, porque às vezes não estamos maduros para receber aquilo que almejamos receber. Então confie, Deus sabe o que está fazendo. Deus desembaraça caminhos. Deus restaura famílias. Deus restaura relacionamentos quebrados. Mas precisamos ter paciência e entregar a nossa vida nas mãos dele a cada momento que passa.
Se você sente que esta mensagem encontrou você numa noite difícil, eu espero que ela tenha trazido um pouco de paz no seu coração. Se você quer que eu ore por você, é só deixar o seu pedido nos comentários. E descansa. Você não precisa carregar tudo sozinho. E mesmo que hoje esteja parecendo pesado, isso não significa que vai ser sempre assim. Tudo muda todos os dias. Existem recomeços que nascem no silêncio. Existem curas que acontecem devagar. Existem pessoas que ainda vão sorrir de novo, mesmo depois de acharem que perderam todas as forças. Isso aconteceu comigo e eu espero, em nome de Jesus, que aconteça com você também. Então descansa, respira fundo. Entrega essa noite nas mãos do Senhor, porque Ele está aí do seu lado. Ele está cuidando de você. Isso é uma certeza. Se você gostou desta mensagem, compartilha ela com um amigo que você acha que precisa. Considere se inscrever em nosso canal. Esteja conosco durante as noites de segunda-feira. Esteja conosco durante os nossos shorts que são diários. Vamos caminhar juntos. Vamos orar. Vamos ser pessoas que se encontram no secreto com Deus. Ore agora. Os minutos que se seguem, como você já sabe, eu costumo deixar ao som da chuva para que você tenha momento de conversar com Deus. A essa altura, você já deve ter percebido que eu deixo no meu vídeo bastante espaços com chuva. É que eu espero que esta conversa não seja só entre eu e você. Eu espero que nessa conversa o Espírito Santo esteja tocando o seu coração e que você esteja conversando com o seu Deus, que é o seu Pai. Sabe qual é a distância que Deus está de você? Apenas a distância de uma oração. Então ore. Não sabe orar? Não se preocupe. Não se preocupe em saber orar. Abra o coração a Deus como a um amigo. Você já parou para pensar? Você não chega no seu amigo e fica falando: oi, você é bonito, eu gosto de você. Ah, então, você me dá isso, isso e isso? Aí no outro dia você vem e fala: oi, você é bonito, eu gosto de você. Ah, e você me dá isso, isso e isso? Nós não conversamos assim com o nosso amigo. Nós não ficamos elogiando ele o tempo inteiro. Eu sei que existem orações muito bonitas e eloquentes, mas elas também têm o seu lugar. Quando você entra para o seu quarto e está no secreto com Deus, Deus não quer orações eloquentes e bonitas, orações rebuscadas com palavras lindas da Bíblia. Deus quer que você abra o coração a Ele como a um amigo. Deus quer que você seja sincero e diga a Ele exatamente o que você está sentindo no momento. Você vai perceber que quando a oração terminar, você se sentirá em paz. Aprecie a paz. Aprenda a apreciar o momento. Aprenda a apreciar o hoje, o agora, essa chuva, esse barulhinho de fogueira. Aprenda a apreciar o silêncio. Aprenda a apreciar a companhia do seu melhor amigo. Se você ouviu até aqui, escreva "Estou aqui" nos comentários para que eu saiba que você chegou até aqui. Mas não fique só nisso. Dê um passo adiante. Fale com o seu amigo. Os minutos que se seguem, ficará só o vídeo para que você tenha uma conversa em paz com o seu Pai, que te ama. Tenha uma boa noite.